Manaus, Amazonas, ano de 1987. Estávamos no terceiro dia do treinamento de sobrevivência na selva, isolados do mundo, entregues ao calor e à umidade sufocante da floresta amazônica. O cansaço pesava sobre nós como uma sombra invisível, arrastando cada passo, tornando cada respiração um esforço consciente. A vegetação ao nosso redor era um muro verde e denso, onde a luz do sol mal se atrevia a entrar. O tempo na selva não corria como no restante do mundo. Durante o dia, a exaustão nos fazia esquecer as horas. À noite, os minutos se alongavam até parecerem uma eternidade. O silêncio era interrompido apenas pelo zumbido dos insetos e pelo canto distante dos animais noturnos. O ar tinha um cheiro de terra molhada e madeira apodrecida. Tudo ao nosso redor parecia respirar, como se a própria floresta nos observasse. Eu me mantinha em vigília, apoiado no tronco de uma árvore retorcida. Meus olhos percorriam a escuridão entre as folhas, atento a qualquer movimento. Os soldados estavam exaustos, espalhados em pequenos grupos, alguns ainda despertos, outros entregues ao sono inquieto. O treinamento não era apenas físico, mas psicológico. A floresta testava cada um de nós, e nem todos estavam prontos para o que ela escondia. Então, ouvi o grito. Um som cortante, desesperado, que rasgou a tranquilidade da noite. Meu corpo reagiu antes que minha mente pudesse processar. O eco reverberou entre as árvores, um lamento perdido na vastidão da selva. Algo estava errado, e eu sabia que aquela noite ainda estava longe de acabar. O grito ainda ecoava quando me pus em movimento. Meus pés afundavam na lama fofa, desviando das raízes que se erguiam como mãos tentando me segurar. Outros soldados vieram logo atrás, movidos pelo mesmo instinto primitivo de resposta ao perigo. O ar parecia mais pesado, impregnado com um cheiro denso de folhas úmidas e madeira velha. Encontramos o soldado encostado em uma árvore, tremendo. Seus olhos estavam arregalados, perdidos no escuro à sua frente. Seus lábios se moviam, mas nenhum som coerente saía. Quando me aproximei, ele levantou o braço com um movimento trêmulo e apontou para a escuridão. Olhei na direção indicada e, por um momento, vi apenas sombras e troncos. Mas então, algo se moveu. Um vulto surgiu entre as árvores, caminhando de forma estranha, como se cada passo fosse errado. A luz fraca da lua revelou sua forma. Um corpo humano, vestindo farda, mas sem cabeça. O impossível estava diante de nós. Ninguém conseguia se mover. A coisa parou por um instante, inclinando-se ligeiramente para o nosso lado, como se nos sentisse. Meu coração martelava no peito. O silêncio da floresta se tornou sufocante, como se toda a selva prendesse a respiração junto conosco. Então, o vulto avançou. Corremos. Os galhos cortavam nosso rosto. Os pés afundavam na lama, mas ninguém olhava para trás. A selva, antes apenas sufocante, agora era um labirinto sem saída. O corpo sem cabeça nos seguia, e não era pelo som de nossos passos. Ele nos sentia. Tentei entender como. O ser movia-se de forma hesitante, como um predador farejando o ar antes do ataque. Não tinha olhos, mas nos encontrava. Não emitia som, mas sua presença pesava como chumbo. A escuridão era nossa inimiga. O luar filtrava-se por entre as folhas, criando sombras alongadas, confusas. Olhei para os lados. Os soldados ainda corriam, mas o cansaço cobrava seu preço. O medo se transformava em desespero. Então ouvimos passos,
pesados, lentos, o som de folhas secas sendo esmagadas, de algo grande se movendo entre as árvores, mas sem pressa, como se soubesse que cedo ou tarde nos alcançaria. Meu peito ardia. Paramos por um instante buscando fôlego. O silêncio reinou, mas antes que pudéssemos reagir, o som voltou, mais próximo. A coisa estava ali, e ela sabia que éramos presas fáceis. Nos jogamos contra o chão, ofegantes. A terra úmida grudava na pele, e o cheiro forte de vegetação invadia o nariz. O barranco nos dava uma breve sensação de segurança, um esconderijo temporário, mas a selva não nos deixava esquecer. Ouvíamos a floresta respirar. O soldado mais jovem tremia, abraçando os próprios joelhos. Outro, um caboclo de olhos fundos e expressão endurecida, murmurou entre os dentes: "Eu já ouvi falar disso." Todos se viraram para ele. Ele evitava nossos olhares como se as palavras pesassem em sua boca. Meu avô contava histórias. Dizem que soldados mortos sem enterro adequado voltam sem cabeça, presos aqui, vagando. Caçam os vivos pelo cheiro. O suor escorria pela minha testa. Queria afastar aquela explicação, classificá-la como superstição. Mas como justificar o que vimos? O silêncio se estendeu. Nenhum de nós queria aceitar a verdade que se insinuava entre as folhas. Então, um estalo soou na mata. Longe, mas não o bastante. Meu corpo ficou rígido. O medo do desconhecido crescia como um nó no estômago. A coisa ainda estava ali, nos esperando. Esperamos o máximo que conseguimos, ouvindo, sentindo. A floresta parecia segurar a respiração junto conosco. Quando o silêncio se manteve, decidimos seguir em frente. Nos movemos devagar, pisando com cuidado sobre a terra fofa. O medo obrigava nossos sentidos a trabalhar em dobrado. Cada farfalhar de folhas, cada estalo de galho parecia um aviso, mas a coisa não se mostrava. Então, paramos. A sombra estava lá, entre as árvores, o corpo imóvel, sem cabeça, virado para nós, como se soubesse exatamente onde estaríamos. Um arrepio percorreu minha espinha. Ele não nos seguia, ele nos esperava. O tempo se arrastava, pesado como lama. O suor descia pelo rosto, queimando os olhos. A selva era um labirinto sem saída. Cada passo nos afundava mais. Um dos soldados perdeu o controle. Sem aviso, disparou em uma corrida frenética, ignorando nossos murmúrios de alerta. A floresta o engoliu. Segundos depois, ouvimos o grito. Longo, horrível. Depois, o silêncio voltou. Mais sufocante que antes. Ninguém se moveu. A noite fechava-se ao nosso redor. A selva nos cercava. E eu finalmente entendi. Aquilo não era uma fuga, era uma caçada. A fuga não era mais uma opção. A selva parecia zombar de nós, tornando cada tentativa de escapar uma tortura interminável. O corpo sem cabeça nos cercava. Cada passo seu era um lembrete de que estávamos à mercê daquela coisa. O soldado local havia dito algo sobre espíritos vingativos. E agora, diante daquela presença indescritível, tudo fazia sentido de uma maneira tortuosa. A criatura não estava apenas caçando, ela estava presa ali, como uma sombra de algo que não pertencera àquele lugar. Tentei tentar fazer algo que nos tirasse daquele pesadelo. Foi quando olhei para o solo lamacento e avistei um objeto parcialmente enterrado. Um capacete velho, manchado de lama e sujeira. Mas havia algo sobre ele que me fez parar. A estranha sensação de déjà vu me envolveu. Aquilo era um sinal. Meu instinto me disse que o capacete tinha algo a ver
com a origem da criatura. Talvez fosse um símbolo de sua existência, algo ligado à sua maldição. Mas não havia tempo para refletir mais. O estalo da terra quebrando sob o peso da coisa fez minha respiração falhar. Olhei para trás. A coisa estava ali, parada, como se soubesse o que eu estava pensando. O horror se fazia presente em cada fibra do meu ser. Eu tinha apenas uma chance. Antes que pudesse reagir, ela avançou. O oficial apareceu de repente com alguns homens, como se tivesse saído do nada. Estávamos exaustos, em estado de choque, mas a visão de alguém vindo nos resgatar fez com que a realidade parecesse um pouco mais tangível. Nos trouxeram de volta ao acampamento, mas o que quer que tenha acontecido naquela noite parecia já ter sido deixado para trás, junto com o terror que nos perseguiu. No dia seguinte, retornamos ao local onde a criatura nos caçou. O sol iluminava a floresta de maneira cruel, como se zombasse de tudo que passamos. Mas não havia nada, nenhuma pegada, nenhuma marca, nenhuma pista do que aconteceu. A selva estava calma, como se nada tivesse ocorrido ali. Olhei para o chão e o que vi me gelou. O capacete, o velho capacete semi-enterrado na lama, ainda ali, intacto. Mas não pertencia a nenhum de nós. O silêncio da floresta estava mais profundo agora, como se ela guardasse um segredo que não queria revelar. Nunca mais falei sobre o ocorrido. Com o tempo, a memória daquele horror se dissipou, mas algo em meu peito nunca deixou de pesar. Algo dizia que a coisa ainda estava lá, à espreita. E se o que vivemos não fosse um fim, mas apenas o começo? Eu sou o Cabo Almeida, e naquele ano de 1994, servia no quartel de Corumbá, uma cidade afastada, encravada no coração do Pantanal, Mato Grosso do Sul. O calor da região, misturado com a umidade, tornava tudo mais pesado. O ambiente sempre foi fechado, com a vegetação densa e a água que invadia a terra durante a estação das chuvas. Às vezes, a única companhia que se tinha era o silêncio, um silêncio que parecia ter vida própria. Foi em uma dessas noites de vigília, enquanto o calor da tarde ainda grudava na pele, que ouvi pela primeira vez falar sobre o Homem de Barro. A história veio de boca de um soldado mais antigo, um homem de rosto cansado e olhos com a dureza de quem já presenciou coisas que preferia não lembrar. Ele falava baixo, como se as palavras precisassem de cuidado. Dizia que o Homem de Barro aparecia quando a terra se abria depois das chuvas. Um ser sem rosto, com corpo formado de lama, que caminhava pela mata em busca de quem se perdesse em seu território. Naquele momento, eu escarneci da história. O soldado, como muitos ali, parecia mais interessado em manter a lenda viva do que em falar sobre coisas realmente importantes. Mas o clima da região, com seu isolamento e os relatos de desaparecimentos misteriosos ao longo dos anos, começavam a afetar minha razão. Havia algo no ar, algo que me dizia que aquela história poderia não ser apenas uma invenção. Naquela noite, eu estava de sentinela. A chuva começava a cair com mais intensidade, e o som da água batendo nas telhas do quartel era a única companhia que eu tinha enquanto me preparava para o turno. O silêncio estava mais pesado, como se a noite estivesse esperando algo. A noite estava quieta, quase opressiva. A chuva caía fina, como um véu transparente, e a escuridão do Pantanal parecia engolir tudo ao seu redor. O quartel, distante de tudo, não tinha mais do que uma pequena cerca de arame farpado
que separava o mundo conhecido do desconhecido. As árvores altas, encobertas pela névoa, pareciam se curvar para sussurrar segredos antigos, enquanto a terra se tornava cada vez mais lamacenta com as chuvas incessantes. Era minha vez de fazer a sentinela, e ao meu lado estava o soldado Souza, um homem novo na unidade, mas que já parecia ter se acostumado com o silêncio daquele lugar. Estávamos em um posto isolado, perto da cerca que delimitava os limites do quartel, onde ninguém costumava passar. O único som que quebrava o silêncio era o da chuva, e o som das nossas botas atolando na lama ao caminhar. A princípio, tudo estava tranquilo. O que mais podia acontecer em uma noite como aquela, em um lugar tão isolado? Mas então, os passos começaram. Primeiro, uma leve batida na lama, algo distante, mas que logo se fez mais claro. Não era o som de um animal, nem o dos outros soldados. Eram passos pesados, como se alguém caminhasse pela lama, com um peso impossível de ignorar. Souza me olhou com a expressão de quem não sabia se devia se preocupar ou não. Deve ser algum de nossos companheiros, disse ele, com um tom de quem tentava se convencer. Fomos até a cerca, a lanterna na mão. O feixe de luz percorreu a escuridão, iluminando a figura à nossa frente. Era algo humanoide, mas não completamente humano. O corpo era feito de barro, como uma escultura grotesca, e seus olhos estavam vazios, como se algo tivesse consumido tudo o que poderia existir ali. A criatura não andava, mas se movia deslizando pela lama. O cheiro de decomposição se espalhou no ar, tornando o ambiente ainda mais insuportável. Eu estava paralisado. O que estávamos vendo não tinha explicação. O soldado Souza foi o primeiro a reagir. Seus olhos se arregalaram em pânico e antes que eu pudesse sequer mover um músculo, ele já estava correndo, desaparecendo na escuridão da noite, suas botas afundando na lama, sumindo para longe. Eu fiquei paralisado, completamente imóvel, com a lanterna trêmula em minhas mãos, iluminando a figura grotesca diante de mim. O homem de barro se aproximava com uma calma perturbadora, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. Cada movimento era lento e deliberado, como se tivesse todo o tempo do mundo. A criatura parou, a poucos metros de mim, e ficou ali, como se estivesse nos observando, avaliando o que fazer. O cheiro de podridão era insuportável, uma mistura de terra velha e carne em decomposição. Cada respiração me fazia engolir o ar pesado e úmido, como se a própria atmosfera estivesse carregada de algo maligno. Eu sabia, em algum lugar dentro de mim, que não estava diante de uma criatura comum, mas algo mais antigo, algo que não deveria estar ali. Seus olhos vazios fixaram os meus, e eu senti uma tensão crescente, como se ele soubesse meus pensamentos, meus medos mais profundos. De repente, o ser fez um movimento estranho. Com uma força que parecia vir de algo além da terra, ele abriu um buraco no chão, a lama se movendo ao redor dele como se estivesse viva. A criatura se agachou e lentamente começou a se enterrar, sumindo na terra, como se estivesse voltando para onde nunca deveria ter saído. O som da lama se fechando sobre ele foi o último indício de sua presença. E então o silêncio voltou, mais profundo do que nunca. Eu fiquei ali, parado, no mesmo lugar onde a criatura havia desaparecido, como se a terra ao redor tivesse engolido não apenas o homem de barro, mas também a minha sanidade. O silêncio era absoluto, ainda mais denso do que antes,
como se o próprio Pantanal estivesse observando o que havia acontecido. O cheiro de podridão ainda pairava no ar, mas eu já não conseguia mais distinguir se era apenas minha mente que o trazia de volta ou se realmente estava ali, impregnando cada respiração. A chuva, que começara a diminuir, voltava a intensificar-se, mas meu corpo estava congelado, imóvel. Não conseguia deixar de pensar no que acabara de ver. A criatura, aquele ser de barro e olhos vazios, não se encaixava em nada que eu conhecesse, nada que tivesse sido ensinado em qualquer treinamento ou lido em qualquer livro. Não havia explicação lógica, não havia nenhuma base para aquilo. Eu estava começando a duvidar de mim mesmo. Com passos hesitantes, me aproximei do local onde o homem de barro havia se enterrado. A terra estava ainda mole, como se tivesse sido recente o movimento. Olhei para o chão e, com o feixe de luz da lanterna, vi algo que me fez gelar por completo. Marcas de mãos cravadas na lama, profundas e nítidas, como se alguém tivesse saído dali. As impressões eram grandes, mais de uma, espalhadas pelo solo. O medo começou a tomar conta de mim e um pensamento insidioso me invadiu. Aquele ser não havia desaparecido. Ele simplesmente se retirara para onde nenhum de nós pudesse ir. Eu sabia que não podia contar o que vi. Ninguém acreditaria. Na manhã seguinte, o quartel estava em um estado de inquietação. O soldado Souza, o mesmo que havia corrido diante da criatura na noite anterior, não apareceu para o turno de guarda. No início, imaginei que ele apenas se perdera na mata. Talvez tenha fugido para escapar da responsabilidade ou até mesmo do medo. Porém, à medida que o dia avançava e ele não dava sinal de vida, algo começava a incomodar. A ideia de que ele pudesse simplesmente ter desaparecido sem deixar vestígios parecia absurda. Os outros militares começaram a se mobilizar, procurando por Souza nas redondezas, na área onde o vi pela última vez. Mas a mata e a lama não pareciam dar resposta, nenhuma pista, nenhum vestígio. O silêncio era ensurdecedor, como se o próprio Pantanal tivesse engolido o soldado e com ele todas as nossas esperanças de uma explicação racional. Enquanto os outros continuavam a busca, minha mente corria desenfreada. O desaparecimento de Souza não podia ser apenas uma coincidência. Eu sabia o que eu havia visto. Sabia que aquela criatura, aquele homem de barro, estava relacionado ao que estava acontecendo. O medo apertava meu peito, à medida que a realidade começava a se fazer clara. O que eu presenciara não era apenas uma alucinação. O homem de barro era real, e ele havia levado Souza. Tentando manter a compostura, tentei relatar aos outros o que vi naquela noite, mas fui interrompido por risadas e olhares incrédulos. Lendas não matam, disseram. Mas dentro de mim, algo estava se quebrando. Eu não sabia mais em quem acreditar, e o medo crescia, alimentado pela incerteza de que algo muito mais perigoso e antigo estava à espreita, aguardando a próxima vítima. A cada dia que passava, o peso daquilo que vi se aprofundava em minha mente. O desaparecimento de Souza e o mistério que rodeava a criatura estavam me consumindo. Sem respostas, comecei a procurar mais a fundo, como se um fio invisível me puxasse para descobrir o que realmente estava acontecendo ali. Fui até os poucos moradores antigos que ainda habitavam a região, pessoas que conheciam as histórias e os segredos que o Pantanal guardava em suas entranhas. Foi com um velho chamado Zé do Mato, um morador que vivia isolado na beira do rio, que comecei a entender
o que realmente estava acontecendo. Ele conhecia a lenda do Homem de Barro, mas ao contrário das histórias espalhadas pelo quartel, ele não falava sobre a criatura como uma invenção. Para ele, o Homem de Barro era um espírito guardião da terra, uma entidade que surgia sempre que a terra precisava ser protegida. O que a maioria das pessoas não sabia era que a lama que cobria o ser não era apenas um material físico, era a própria essência da terra do Pantanal, algo antigo e imortal. Quando o Pantanal é ameaçado, quando alguém pisa em suas leis, o Homem de Barro vem. Ele é o protetor da terra, não é malvado, mas quem desrespeita o lugar, quem invade o território sagrado, paga o preço. Disse o velho, olhando para mim com um olhar penetrante, como se soubesse que eu tinha mais a ver com o mistério do que queria admitir. As palavras de Zé do Mato foram como um soco no estômago. Eu havia pensado que o Homem de Barro era uma criatura a ser temida, mas agora percebia que ele era muito mais complexo do que isso. Eu estava começando a entender que não estava lidando apenas com um monstro, mas com um espírito, uma força da natureza que tinha suas próprias regras. E talvez minha presença naquele lugar fosse o erro que eu teria de pagar. A tempestade chegou com força total, como se o céu e a terra estivessem prestes a se colidir. O som da chuva batendo com força nas árvores e o estrondo distante dos trovões pareciam anunciar algo que eu já sabia que estava para acontecer. Eu já não temia o Homem de Barro da mesma forma que antes. Conhecia seu propósito agora, ou ao menos tinha uma ideia do que ele representava. Eu precisava ir até ele. Precisava entender por completo o que estava acontecendo e qual o meu papel nisso tudo. Naquela noite, não havia mais dúvidas. Eu voltaria ao local onde o vi pela primeira vez. A lama estava mais densa, mais pesada. O lugar parecia absorver a água da chuva, formando um breu profundo. Eu me aproximei e, como se fosse um ritual, o Homem de Barro apareceu novamente, surgindo da escuridão, com seus olhos vazios fixos em mim. A sensação era a mesma, mas agora eu não sentia medo, apenas uma estranha resignação. Ele não era um monstro, não era o ser maligno que eu imaginara. Ele era algo mais antigo, mais profundo. Ele se aproximou de mim e, com um movimento lento e firme, falou, não em palavras, mas de uma maneira que eu senti em meu íntimo, como se suas intenções fossem transmitidas diretamente à minha mente. Ele não falava, mas a mensagem era clara. A terra o invocava sempre que o equilíbrio era rompido. Quando alguém do quartel se afastava das tradições, trazendo caos e destruição à região, a criatura surgia para restaurar a ordem. Era isso. O Homem de Barro não era um inimigo, mas uma força da natureza, um guardião da terra. O Pantanal, com toda a sua vida e mistério, precisava ser respeitado. Eu sabia o que devia fazer. A decisão estava nas minhas mãos. Permitir que o ciclo se cumprisse ou arriscar desafiar a força que o Pantanal havia colocado em movimento. Eu não disse uma palavra. A criatura, como se estivesse esperando por isso, se virou e, mais uma vez, começou a se enterrar na terra, desaparecendo lentamente. O buraco se fechou atrás dele, como se nada tivesse acontecido. O vento carregava o cheiro da lama e a chuva continuava a cair. Mas algo dentro de mim havia mudado. O que eu vi naquela noite? Talvez eu nunca soubesse se realmente era o fim ou apenas o começo de algo mais profundo. O Pantanal, com suas tradições, guardava seus segredos, e
Eu havia sido apenas mais uma testemunha de sua história, mas ao mesmo tempo, parte dela. Fui embora com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa era certa: o Pantanal nunca mais seria o mesmo para mim. Cheguei ao quartel no fim da tarde, em um dia abafado de março de 2001. A cidade, um pequeno vilarejo perdido entre as montanhas de Minas Gerais, parecia ter parado no tempo. O quartel, embora imponente à sua maneira, trazia os sinais de um passado que já se mostrava distante. As paredes, desgastadas pelo tempo, tinham uma cor amarelada que parecia refletir a poeira do chão e os anos que carregavam. As janelas, algumas quebradas, mal deixavam passar a luz do sol, tornando os corredores ainda mais sombrios. Fui recebido por alguns dos outros soldados que pareciam fazer pouco caso da minha chegada. O ambiente era desconfortavelmente silencioso, algo que só se explicava pela rotina rígida que ali se impunha. Ao meu redor, o quartel estava quieto, como se estivesse esperando algo, mas naquela época eu não acreditava em superstições. A história que contavam sobre o lugar, dizendo que o quartel fora construído sobre um cemitério antigo, me parecia ridícula. Eram apenas histórias de pessoas que não sabiam o que dizer para explicar o que não entendiam. À medida que os soldados foram me apresentando as dependências, percebi que o lugar estava longe de ser moderno. A estrutura estava deteriorada, como se o tempo tivesse esquecido ali sua presença, e o ar era pesado, como se as paredes guardassem memórias de um passado que nunca se apagara. Por mais que tentassem, os soldados não podiam esconder a tensão que pairava no ar, mas eu não dei importância. Quando um deles comentou que algo estranho acontecia durante a noite, eu apenas sorri e dei de ombros. O que mais poderiam estar imaginando? No final das contas, aquela era apenas mais uma história para alimentar o medo. Eu não sabia, mas o que estava por vir iria fazer com que eu mudasse essa visão para sempre. As primeiras noites no quartel seguiram sem grandes incidentes, mas algo estava diferente. Eu sempre fui um homem de rotina, e o que mais me incomodava eram os ruídos estranhos que surgiam de madrugada. Sons de passos, o ranger das tábuas no corredor, como se alguém estivesse vagando por ali. Quando questionava os soldados, eles apenas diziam que era coisa do lugar e riam nervosamente. Em uma dessas rondas noturnas, já tarde da noite, algo me chamou a atenção. No final do corredor, à luz fraca da lanterna, vi uma silhueta. A princípio, pensei ser algum soldado fazendo patrulha, mas logo percebi que a figura estava imóvel. Era alta, muito alta, e não tinha rosto. Fiquei parado, encarando aquilo por alguns segundos, tentando entender o que estava vendo. Quando a luz da lanterna se moveu, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O resto da noite seguiu em silêncio, mas eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. O que vi, ou o que achei que vi, não fazia sentido. Durante os dias seguintes, ouvi mais e mais soldados falando sobre uma figura estranha que aparecia nos corredores à noite. Um homem alto, sempre sem rosto. Para eles, não era novidade. Sempre aparece, disseram. Mas ninguém sabia explicar o que era. Ainda assim, tentei desconsiderar a ideia de algo sobrenatural. Afinal, tudo poderia ser uma falha de luz, uma ilusão causada pelo cansaço. Eu precisava de uma explicação racional. Talvez o ambiente velho e abafado do quartel
estivesse mexendo com a cabeça de todos nós. Mas, mesmo assim, algo me dizia que aquilo não era normal. E essa sensação só crescia a cada noite que passava. Era uma noite especialmente silenciosa, quase opressiva, quando percebi novamente a sombra. Não era a primeira vez que via algo estranho, mas naquela noite a sensação era diferente. Caminhava pelo corredor, o som dos meus passos ecoando nas paredes de pedra, quando ao virar a esquina me deparei com a silhueta. Era alta, muito alta, e estava parada no fim do corredor. Seu corpo era completamente negro, como se fosse uma extensão da escuridão que o envolvia. E, mais uma vez, não tinha rosto. Meu instinto inicial foi o de ignorar, mas algo me fez avançar. Era um impulso inexplicável, um desejo de entender o que estava acontecendo, confrontar aquilo. Ao me aproximar, vi que não havia movimento algum. Tentei não fazer barulho, mas quando já estava a poucos metros de distância, a figura desapareceu diante dos meus olhos, como se tivesse se fundido com as sombras. Eu fiquei parado, o coração acelerado, sentindo uma estranha mistura de raiva e medo. Algo não estava certo. Os outros soldados, mais uma vez, falavam da mesma figura. Sempre aparece quando é tarde demais, disseram. A ideia de ser apenas uma falha de luz já não fazia mais sentido. E eu não podia mais ignorar as sensações estranhas que começavam a surgir. Nos dias seguintes, o desconforto só aumentava. À noite, mesmo sem ver a sombra, eu sentia sua presença. O ar ficava pesado e um frio inexplicável tomava conta do ambiente. Algo me vigiava, e no fundo, eu sabia que não conseguiria ignorar por muito mais tempo. Era mais uma noite como tantas outras, e eu estava indo para a última ronda. O alojamento estava quase vazio. Os outros soldados já haviam ido dormir. E eu, como de costume, fui o último a apagar as luzes. Quando me virei para sair, uma presença na minha frente me fez parar. No meio do dormitório, a silhueta de um homem alto, sem rosto, estava parada, imóvel, como uma sombra materializada. No começo, pensei que fosse algum soldado fazendo uma brincadeira, uma dessas cenas comuns em quartéis, mas logo percebi que algo estava errado. A figura não se movia como uma pessoa normal. Ela permanecia rígida, em uma postura estática e irreconhecível. Me aproximei, mas quanto mais me aproximava, mais a sensação de frio tomava conta do ambiente. A luz do corredor iluminava a figura de maneira estranha, e a cada passo que eu dava, ela parecia se afastar, ainda que não houvesse lugar para onde se mover. A tensão aumentava, e a princípio, eu tentei racionalizar. Talvez o cansaço estivesse me enganando, ou uma falha na luz estivesse distorcendo a visão. Mas quando finalmente estive bem perto da figura, ela se moveu. Lentamente, mas sem um som sequer. Ela deslizou para o lado, sem se preocupar com os limites do espaço. Um arrepio percorreu minha espinha, e meu corpo reagiu instintivamente, correndo para a porta. Foi quando senti a mão gelada no meu ombro. Girei rapidamente, meu coração batendo forte, mas não havia ninguém. A figura tinha desaparecido, e eu fiquei sozinho. Apenas o eco da minha respiração preenchendo o silêncio da noite. Aquela sensação de vazio, de algo que estava além da explicação, me invadiu como nunca antes. As histórias que os soldados contavam já não pareciam tão absurdas. Algo estava acontecendo ali, algo que eu precisava entender.
No dia seguinte, fui atrás de informações sobre o passado do quartel. Queria saber mais sobre a tal lenda do cemitério. Nos dias que se seguiram, decidi procurar respostas no lugar onde o mistério parecia ter começado. Conversei com alguns dos moradores mais antigos da cidade, pessoas que, com o passar dos anos, se tornaram verdadeiros guardiões das histórias do vilarejo. Eles falavam com uma certeza assustadora sobre o terreno onde o quartel fora construído. A lenda que eu desconsiderara, de que o local estava erguido sobre um antigo cemitério, era, de fato, verdadeira. O terreno havia sido um campo de sepultamento durante um surto de peste que assolou a região no século XIX. Centenas de vítimas haviam sido enterradas ali, sem cerimônias ou respeito, apenas jogadas na terra. Mas a história não parava por aí. Antes do quartel, o local abrigava uma construção religiosa, uma pequena capela que, segundo relatos, havia sido destruída há muitos anos. Aquela capela tinha uma história obscura. Havia prisioneiros enterrados de forma errada e seus corpos nunca foram adequadamente tratados, o que gerava um grande ressentimento, até mesmo entre os mais religiosos da cidade. O mais perturbador veio de uma carta antiga que encontrei em um dos arquivos do quartel. A carta, amarelada pelo tempo, mencionava almas perdidas e uma entidade que vigiava a terra. As palavras estavam cheias de medo, como se o autor soubesse que algo antigo e maligno nunca havia deixado aquele lugar. Foi aí que percebi as sombras, a figura do homem sem rosto. Tudo começava a se conectar. O que estava acontecendo no quartel não era um acaso. Algo mais profundo, mais antigo, estava se manifestando. E agora, eu era parte desse mistério. A noite havia caído pesadamente sobre o quartel. Eu estava determinado a enfrentar aquilo que até então tentara negar. Não dormiria, não me afastaria. Passaria a noite em vigília, esperando que a resposta para o que estava acontecendo ali se revelasse diante dos meus olhos. Não era mais sobre ceticismo. Eu sabia que algo estava me observando, me esperando. Quando a madrugada chegou e o silêncio tomou conta do lugar, vi a figura novamente. Ela apareceu no final do corredor, mais próxima do que jamais estivera antes. A luz da lanterna tremia em minha mão, mas não houve hesitação. Avancei, decidido a encarar o que quer que fosse. Desta vez ela não desapareceu. Não recuou para a escuridão como antes. A figura imóvel e silenciosa ficou ali, apenas observando. A cada passo que eu dava em direção à sombra, a pressão no ar aumentava. Era como se o próprio ambiente estivesse contra mim. Quando finalmente estive a poucos metros de distância, a sombra avançou. Sem aviso, ela começou a se mover, mas não com o leve deslizar que eu havia testemunhado antes. Ela avançava em minha direção, sem fazer o menor som, seus passos invisíveis carregando uma força que fazia o ar ao meu redor se apertar. Antes que pudesse recuar, senti novamente a mão gelada em meu ombro, mas desta vez não pude me mover. Algo estava me prendendo no lugar, como se uma força invisível estivesse me paralisando. O frio que vinha da figura cortava minha pele, mas o que mais me assustava era a sensação de peso sobre meu peito, como se algo estivesse esmagando minha alma. A sombra se aproximou ainda mais, suas ausências de olhos parecendo me encarar com uma frieza que me consumia. Eu não conseguia respirar. Cada tentativa de luta parecia alimentar a entidade, tornando a pressão mais intensa.
Eu estava prestes a sucumbir, quando, com uma rapidez inexplicável, a figura desapareceu, deixando-me sozinho no corredor. O medo, a dor no peito, tudo desapareceu em um segundo, mas não a sensação de que algo mais ainda estava ali, me esperando. No dia seguinte, eu estava determinado a não mais viver sob o peso daquele mistério. Eu sabia o que vi, sentia o que a sombra me impusera. Não era mais uma questão de superstições ou imaginação. O quartel precisava ser reavaliado. Não podia continuar assim, com esse mal se arrastando nas sombras de cada corredor. Decidi procurar meus superiores, confrontá-los com a verdade, exigir uma resposta. Fui até o prédio principal, o som dos meus passos ecoando pelo vasto e vazio corredor. Mas ao chegar, encontrei o local deserto. As luzes apagadas, as portas fechadas. Um silêncio tão profundo que me fez questionar se o quartel algum dia havia sido habitado. Não havia sinal de vida. Como se, de uma hora para outra, todos tivessem desaparecido sem deixar vestígios. Quando retornei ao meu alojamento, a sensação de desconforto tomou conta de mim mais uma vez. Algo não estava certo. Na manhã seguinte, ao preparar minha cama, notei as marcas de dedos gelados na poeira, como se alguém tivesse tocado a minha cama durante a noite. Mas ninguém havia entrado ali. Eu estava sozinho. Tentei falar sobre o que acontecera com os outros, mas ninguém acreditou. O quartel foi então abandonado, sem explicações, sem respostas. Todos pareciam querer esquecer, como se o próprio lugar quisesse ser apagado da memória. Mas, enquanto deixava o quartel para trás, algo me paralisou. Uma sensação familiar. Olhei para o lado e lá estava ela novamente. A sombra sem rosto, me observando de longe, como se eu nunca tivesse saído. O medo não tinha me deixado. E de alguma forma, eu sabia que nunca o faria.